E eu, na minha personalidade, se você já acompanhou quando estamos a debater assuntos, não tenho balança pequena nem grande, vou pela causa. Ontem mesmo eu falei de que o homem, quando fala das coisas, quando fala de Deus, é porque eu acredito num Deus. Louvado seja Deus. Está a perceber? Deus, mas Jesus acredito que os homens distorcem muito aquilo que é a verdade, daquilo que deve constituir o mundo. Mas não vamos culpar a Jesus. Espera. É aí onde eu digo, há um Deus. Por essa razão que eu disse, eu não acredito que aquele Deus que é tão perfeito possa, estás a perceber, ter cometido tantos erros que nós como homens precisamos de arranjar. Então, ao falar assim, já percebeu mais ou menos de que é que eu estava, onde é que eu estava a entrar. Os homens é que são o problema. E é através desses mesmos homens que nós nos perdemos até hoje. Quero lhe dar um exemplo. Agora, eu quero me apresentar de uma forma um pouco mais formal. Eu sou das Palhotas. E quando falo assim, do jeito como estou a falar num sentido de tocar aquilo que fere com a espiritualidade. Eu respeito muito a Palhota. Está a perceber? Sim. E quando falo daquilo que fere a espiritualidade, é uma coisa que eu posso ferir da minha parte, assim também como uma outra parte. Mas eu volto a dizer, com muita atenção, o que nós temos como predominância daquilo que é o controle social mundial, principalmente moçambicano, é a arena religiosa cristã. Está a perceber? Eu que estou... Espera um pouco. Temos alguma situação, nós chamamos a predominante. Espera, quero chegar aí. A que não é dominante. Espera, quero chegar aí. É aí onde falamos do quê? Do desprezo pelas nossas posições. Está aí mais uma prova. Não Segundo, é questão não, de desprezo. espera, deixa-me falar. Não vamos é que entrar quando assim. estamos numa situação, estamos a vamos dizer construir, que predomina a religião cristã. Sim. Mas quando estamos diante de um conflito, nós chamamos a predominante. Sim, então deixa eu falar. Não é questão de desprezo. Eu estou a trazer aquilo que está meio assim. Não vamos falar também assim. posso estar errada, mas estou a tratar aquilo que está assim. Deixa eu alinhar para poder entender o meu fio de pensamento, ao invés de cortá-lo. Sim. O que eu estou a dizer, vou dar um exemplo muito concreto. Para si, o que estraga o nosso país não é a perca da identidade espiritual nossa, que é obra do homem, não de Deus. O que está a estragar aquilo que é o nosso país, não é? É o facto dos presidentes não serem cristãos. Agora, quer dizer uma coisa. Não, espera, deixa-me falar. Pega os pontos depois de comentar. O que eu não disse. Só pedir para dizer, ela fica calma. Eu não consigo falar para você estar a discutir. Então, o que eu estou a tentar dizer, nós temos, por exemplo, países que estão a expulsarem cristãos. Estão a expulsarem o cristianismo. Por quê? Detectam falhas dentro do próprio cristianismo. Não é o cristianismo que é problemático. São as pessoas que estão dentro do cristianismo. Estamos a falar de quê? Porque os nossos presidentes... Quais seriam essas falhas? Eu vou entrar nelas. Estava a dizer a minha colega que o nosso país não prospera porque os presidentes estão aliados com a Betram. Nós temos China. China não é cristã, não é nada. Aquela gente não interessa-se por nada dessas coisas. São homens que acreditam num Deus que não depende do homem. E é um país que trabalha tanto em termos de avanços tecnológicos. O mundo todo depende daquele país. Mas não tem esse lado disso. E é a própria China, o primeiro país a expulsar o cristianismo. Agora, como é que eles prosperam tanto assim enquanto eles não são cristãos? E nós aqui em Moçambique, não é porque eles não têm Deus, porque não são cristãos, mas eles prosperam. Nós aqui em Moçambique, não nos prosperamos porque os nossos líderes são aliados a Metram. Eu quero dizer uma coisa, aqui são muito cristãos, para pelo menos uma parte daquilo que eu entendo. Agora, no meio disso tudo, o que acontece aqui no nosso país, quando a gente fala de barreiras de fés, países organizados, minha cara colega, o colono, quando entrou, não mexeu na espiritualidade das pessoas, adicionou alguma coisa. E não há divisionismo. Pessoas lobolam-se até aquilo a céu limpo, fazem rapéis, fazem tudo, sem nenhum problema. E são países prósperos e países com muita paz, até pela experiência de que eu conheço, por passagens desses sítios. Há uma identidade que não se quebrou. Temos aqui no nosso país, quando você me ouve falar de alimento, de alimentação de muitas... Porque a igreja para mim é muito sagrada. A religião é que regula a paz dentro de um país. A igreja é que regula a alma das pessoas para as pessoas poderem ter o quê? Ter paz. Quando você encontra Deus, a primeira coisa que você tem é paz interior, não é isso? E uma pessoa com paz não é pacífica. Não é uma pessoa que consegue entender a posição da outra. Mas nós somos impacientes, somos intolerantes, não sabemos respeitar até a opinião de quem está aqui ao lado sentado à frente de outra pessoa. Está a perceber? Por quê? Não nos aguentamos, mas estamos a orar. As coisas começam mesmo nesse sentido. Eu acredito que Deus não precisa de ninguém para me defender.
Mas nós, quando falamos de soluções, ao falar dessas coisas, é neste momento que começamos a abrir a vista em alguns aspectos. Eu quero dizer uma coisa. Eu, na minha área... Não é pessoal, Mateus. Não, estamos a falar. Mas não é pessoal, não, quero falar de uma parte daquilo que eu represento. Sim. Na minha arena, daquilo que eu sou, tenho espaço de psicólogo para poder aconselhar as pessoas sem precisar de usar nenhuma mão minha, porque o dom parte daqui da cabeça e vai até o resto do corpo. Tenho a capacidade também de curar as pessoas com as ervas, essas que agora dizem que não podem ser usadas, porque sei lá o que é. Tenho a capacidade também de outros assuntos. E no meio disso tudo aquilo que alguém chega e me diz que isto aqui tem que se fazer, enquanto não for correto para mim, eu digo, não faço. Não nego que não hajam pessoas que aceitem fazer esses erros, porque essas coisas existem de verdade. É uma parte que eu deixo clara aqui. Agora, quando eu digo que nas religiões há problemas, por que eu estou a dizer isso? A minha também é uma religião. Eu cresci na África do Sul. Na África do Sul em que eu estava, nós trabalhávamos com pastores, trabalhávamos com nossa área tradicional para podermos resolver assuntos de conflitos do país. E os países estão tão bem organizados até hoje. Estou até a falar de países, não país. Aqui em Moçambique, se você não apanha um pastor a trabalhar com um médico tradicional e não apanha um médico tradicional a trabalhar com um pastor, o baramento vem da parte do pastoral. Digo isso por experiência própria, porque este que está sentado aqui, até pode cheirar mal para poder estar sentado ao lado de uma pessoa que é salva em nome de Cristo. Mas quem faz isso é o homem, não é Deus. E no meio disso acabamos alimentando problemas desnecessários. É essa parte que eu quero explicar para perceber. Não é porque nunca houveram desejos tanto do governo e assim das associações, de essas duas alas aqui. Essas alas são importantes. Quem fez o curandeiro é Deus. Quem fez essa parte da religião é o homem, mas tem Deus lá no meio. Então é preciso nós respeitarmos essa balança, porque se o país não vai desenvolver, é porque nós temos intolerância e temos crenças que não nos dão aquilo que é a luz da razão.